Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar a determinação de nitrogênio total e de proteínas nos alimentos. Então, o nosso objetivo nessa videoaula é relembrar alguns conceitos sobre química de proteínas e aprender sobre a determinação de nitrogênio total e estimativa do conteúdo de proteínas com base no nitrogênio. Então, para a gente ter uma ideia, o que é proteína bruta? Então, esse termo ele envolve um grande grupo de substâncias que têm estruturas semelhantes, mas funções fisiológicas bastante diferentes. Então, vai envolver uma porção de tipos de proteínas e vai ser um termo utilizado para denominar o total de proteína de um alimento. O procedimento mais comum que nós temos para determinar o conteúdo de proteínas é determinando-se um elemento do grupo pertencente à proteína. Então, nesse caso, nós podemos utilizar a determinação de carbono ou de nitrogênio, que são as mais comuns. Entretanto, a determinação de nitrogênio tem sido a mais amplamente usada em todo o mundo. Quando se faz a determinação por meio de um elemento das proteínas, como é o caso do nitrogênio, é necessário realizar a conversão do conteúdo de proteína utilizando-se um fator. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre como que funcionam essas metodologias baseadas na determinação de nitrogênio, nós temos que lembrar um pouquinho alguns conceitos a respeito das proteínas, bem como dos aminoácidos também. Então, para lembrarmos, o que é um aminoácido? O aminoácido ele apresenta uma molécula que apresenta um carbono central ligado a hidrogênio, um grupamento radical, um grupo ácido carboxílico e um grupamento amina. Esse grupamento amina ele é constituído por nitrogênio e 2 hidrogênios. Verifica-se, portanto, que essa é uma das únicas moléculas que compõem os alimentos, especialmente dentre as macromoléculas, que apresentam nitrogênio na sua composição. Para a gente lembrar um pouquinho mais a respeito das proteínas, nós temos que lembrar como que acontece a ligação peptídica, que é a ligação que ocorre entre dois aminoácidos a fim de formar peptídeos e quanto mais ligações vão sendo formadas até formar-se uma proteína. Então, considerando-se que nós tenhamos dois aminoácidos, o que vai ocorrer é que um grupamento OH do ácido carboxílico de um dos aminoácidos, bem como um hidrogênio do grupamina do outro aminoácido, eles serão retirados dessas moléculas, restando radicais livres para que ocorra uma ligação entre carbono de um dos aminoácidos e nitrogênio do segundo aminoácido. Como se estabelece essa ligação? Nós temos a saída de uma molécula de água. A partir do momento que várias ligações peptídicas vão sendo formadas, nós temos a constituição, então, dos peptídeos e das proteínas. Para a gente lembrar um pouquinho mais sobre a estrutura das proteínas, então, essas proteínas têm estrutura primária, que seria a sequência de aminoácidos de cada proteína, e conforme elas vão se arranjando espacialmente, elas podem adquirir uma estrutura secundária. Essa estrutura secundária acontece por meio de interações químicas entre diversos resíduos de aminoácidos, formando, por exemplo, pontos de hidrogênio, que fazem com que nós tenhamos uma cadeia polipeptídica que começa a se enrolar. Quando esse enrolamento ele começa a ser maior e a cadeia polipeptídica começa a formar emaranhados, nós temos a estrutura terciária das proteínas. Quando várias dessas cadeias polipeptídicas elas se juntam formando cadeias polipeptídicas maiores, constituídas por mais do que uma proteína, nós temos o que nós chamamos de estrutura quaternária da proteína. Então, percebe-se, portanto, que uma proteína que tem estrutura quaternária, ela tem uma estrutura mais enrolada do que, por exemplo, uma proteína que tem apenas estrutura secundária. Entretanto,
A ordem dos aminoácidos, a sequência deles, permanece sempre a mesma, não importa o quanto ela esteja enrolada. E pensando nesse enrolamento, nesse enovelamento dessas proteínas, existem determinadas circunstâncias que fazem com que a proteína perca essa estrutura, com que ela se desenrole, que seriam condições extremas de pH, de temperatura e de pressão, por exemplo. Então, por exemplo, em pHs muito ácidos, em temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas, a proteína ela perde a sua conformação, o seu enrolamento, e ela acaba perdendo isso por conta de que algumas interações químicas são desfeitas por condição do pH muito ácido ou da temperatura muito alta. Quando essa estrutura inicial ela é perdida, acontece o que nós chamamos de desnaturação. Uma proteína que foi desnaturada, ela pode voltar a se enrolar, mas não necessariamente com a mesma conformação que ela tinha no início. Então, quando ela se encontra numa conformação diferenciada, ela pode ter alguns tipos de características diferentes e ela pode agir de uma forma diferente. Por exemplo, proteínas que têm a função de catálise, elas podem não ter mais a função depois que elas se desnaturam. Relacionado também às proteínas, nós temos que lembrar que elas têm diferente solubilidade em diversos solventes, em função do tipo de proteína que nós temos. Então, aqui nós temos alguns exemplos. As albuminas, como a albumina do ovo e a albumina bovina, elas são solúveis em água com pH de mais ou menos 6,6. As globulinas, como a glicimina e a faseolina, são solúveis em soluções salinas diluídas com pH 7. As glutaminas do trigo, por exemplo, são solúveis em pH 2 ou pH 12, sendo que no pH neutro elas são insolúveis. Já prolaminas como a zeína e as gliadinas são solúveis em soluções alcoólicas até 70%. Essa solubilidade acontece em função do ponto isoelétrico. Então, vamos lembrar mais alguns conceitos a respeito de proteínas. O que é o ponto isoelétrico? Quando nós temos uma proteína ou os aminoácidos constituintes de uma proteína com carga neutra, ou seja, que tenham um radical positivo e outro radical negativo na mesma molécula, essa molécula ela se encontra no ponto isoelétrico. Ela tem carga neutra e ela não consegue interagir com as moléculas de água. Então, uma proteína no seu ponto isoelétrico ela tem uma capacidade muito grande de precipitação, porque ela se torna mais insolúvel. Entretanto, quando nós temos proteínas que estejam carregadas somente positivamente, elas têm grande afinidade com a água e, através de pontes de hidrogênio, elas conseguem estar solubilizadas em interação com uma solução aquosa. Da mesma maneira, quando nós temos uma proteína com cargas negativas, ela também consegue interagir com a água e assim se dá a sua solubilidade. Portanto, em pH em que a proteína tenha carga neutra, ela estará no seu ponto isoelétrico e ela não será capaz de se solubilizar naquela solução com aquele pH. Entretanto, nós temos que lembrar também que as proteínas elas não são os únicos compostos que têm nitrogênio dentre os compostos presentes nos alimentos. Por exemplo, além das proteínas, nós temos as purinas, que são bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Nós temos as pirimidinas, que também são bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Nós temos algumas amidas presentes nos alimentos. Um exemplo aqui é um tipo de contaminante que é produzido no processamento de alimentos, a acrilamida. Temos também aminas, como é o caso, por exemplo, a cafeína é uma amina, aminas biogênicas que também são formadas durante o processamento dos alimentos, são compostos nitrogenados que não são proteínas, além da ureia.
Portanto, quando nós fazemos a determinação do nitrogênio total de um alimento, nós não estaremos determinando somente o nitrogênio proteico. Nós estaremos determinando também o nitrogênio proveniente de outras fontes. Porém, como essas outras fontes não são tão significativas, a gente utiliza a metodologia baseada no nitrogênio total. Aqui nós temos alguns exemplos de proteínas em percentual em alguns dos alimentos mais consumidos pela população brasileira. Então, por exemplo, o leite integral. Nós temos 3% de proteína em leite integral. As carnes têm um percentual de proteína variável de 21% até 30%. Ovos têm de 10% a 13% de proteína. Arroz integral de 7,5% a 9%. Farinha de trigo de 9,8% a 13,5%. Milho de 7% a 9,4%. Soja de 33% a 42%, amendoim de 10% a 13% e maçã de 0,2% a 0,3%. No que se refere a legislações, nós temos várias legislações no Brasil que citam um teor mínimo necessário de proteínas em alguns alimentos. Aqui nós temos alguns exemplos. O leite de cabra deve ter no mínimo 2,8% de proteína, de acordo com a Instrução Normativa número 37 de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A carne mecanicamente separada, no mínimo 12%. A copa, no mínimo 20%. Hambúrguer, mínimo de 15% de proteína. A farinha de trigo do tipo 1, no mínimo 7,5% de proteína, e farinha de trigo do tipo 2 e integral, no mínimo 8% de proteína. Mas por que é tão importante determinar o conteúdo proteico dos alimentos? Em primeiro lugar, porque muitas propriedades funcionais tecnológicas, elas são possíveis de serem percebidas nos alimentos em função do seu conteúdo proteico. Por exemplo, a capacidade que um alimento tem de absorção de óleo, de absorção de água, capacidade de entumecimento, ela é bastante determinada pelo conteúdo de proteínas. Também é muito importante determinar o conteúdo proteico para controle de qualidade dos alimentos. Afinal, a proteína ela tem muitas funções, como, por exemplo, capacidade de emulsificação, capacidade de formação de espuma, e, portanto, ela determina muito da qualidade desse alimento. Para também nós temos ideia das características sensoriais de determinados produtos. Por exemplo, na cerveja, o conteúdo proteico é determinante para a formação de espuma no produto. Também determinamos o conteúdo proteico em função da rotulagem nutricional dos alimentos e a fim de evitar a adulteração. Por exemplo, já sabemos que o hambúrguer tem que ter um mínimo de 15% de proteína. Portanto, se nós verificarmos que um produto como o hambúrguer não tem essa quantidade de proteína, significa que foram utilizados outros produtos na sua formulação, de forma que não tenha a quantidade de carne necessária para que aquele produto se caracterize de acordo com a legislação. Pensando nos métodos analíticos para a determinação de proteínas, nós temos métodos, então, baseados na determinação de elementos, como o carbono e o nitrogênio total. Nitrogênio total, nós temos dois métodos principais, que são os métodos de Kildall e o método de Dumas. Mas nós também temos métodos baseados na determinação de ligações peptídicas ou de aminoácidos presentes nos alimentos. Dentre esses métodos, destacam-se o método de Lowry, o método de Biureto, de absorção no ultravioleta e o método de Bradford. Além disso, nós podemos determinar o conteúdo de proteínas ou então termos uma ideia do peso molecular das proteínas ou de qual tipo de proteína nós estamos encontrando nos alimentos por métodos instrumentais.
que seria o caso de métodos como infravermelho próximo, eletroforese e cromatografia. Na videoaula de hoje, nós vamos nos deter nos métodos para determinação de alguns elementos presentes nas proteínas. Mais especificamente, nós vamos estudar os métodos baseados em determinação do nitrogênio total. Então, vamos estudar método de Kildall e método de Dumas. Começando pelo método de Kildall, ele é o método mais utilizado atualmente para a determinação do conteúdo total de proteína bruta nos alimentos, sendo que a maioria dos métodos oficiais para a determinação de proteínas em alimentos prevêem a utilização do método de Kildall. Esse método ele consiste de 3 reações principais, 3 etapas principais, que são a digestão, em primeiro lugar, depois a neutralização e destilação e, finalmente, a terceira etapa, que consta de uma titulação. Então, nós vamos aprender agora quais são as reações e quais são os procedimentos em cada uma dessas etapas. Considerando, então, primeiro que nós temos uma digestão, nós vamos ter uma amostra em contato com um ácido forte, e essa amostra será digerida de maneira a liberar o nitrogênio presente nela. Logo depois, nós teremos uma neutralização com uma base forte e teremos a destilação de forma a obter o nitrogênio em uma solução de um ácido fraco. Essa solução com ácido fraco será titulada de forma a conhecermos o conteúdo proteico em nitrogênio, expresso em nitrogênio, daquele alimento. O procedimento ele inicia da seguinte maneira. Primeiro falamos da digestão. Então, num tubo, que é chamado de tubo de Kildall, se adicionam 200 mg de amostra. Essa amostra tem que estar preparada, ela deve ter sido triturada ou então deve ter sido moída de forma que tenhamos uma granulometria bem pequena. Se adicionam então 1,5 grama de catalisadores. Esses catalisadores são sais de potássio, são sais de cobre. Muitas vezes se utiliza inclusive o selênio também, que servem para quê? Servem para tornar a reação de decomposição, de digestão da matéria orgânica, uma reação mais rápida. Logo na sequência se adiciona 5 ml de ácido sulfúrico, ácido sulfúrico concentrado. Então, esse tubo contendo amostra, catalisadores e ácido sulfúrico é levado para um bloco digestor. O bloco digestor, que está nessa figura à esquerda, ele é um equipamento que vai conseguir aquecer essa mistura a temperaturas bastante elevadas. Em geral, se começa o aquecimento com 50 graus e se aumenta até uma temperatura próxima de 400 graus para se conseguir digerir toda a matéria orgânica daquele alimento. No início da reação, nós temos o tubo com um conteúdo da cor preta, como vocês podem ver na imagem central. Quando a digestão finaliza, é sinal que toda a matéria orgânica foi transformada. E, portanto, nós vamos ter, ao final dessa digestão, o tubo com uma coloração verde-azulada. As reações que acontecem durante a digestão são as seguintes. A matéria orgânica em contato com o ácido sulfúrico sob aquecimento é transformada em dióxido de enxofre, dióxido de carbono, água e aminas. A amina, na presença de água e de ácido sob aquecimento, é transformada em álcoois mais amoníaco. Assim como as aminas também podem ser transformadas em ácidos carboxílicos e amoníaco. Como o que nos interessa nessa reação é o nitrogênio que é formado, que é liberado dessas proteínas, com base no nitrogênio nós temos 2 moléculas de amoníaco, que na presença de ácido sulfúrico se transformam em sulfato de amônio. Logo depois, então, nós temos a etapa da destilação,
no método de Kildall, que é a segunda etapa. Então, aquele tubo com a amostra já digerida, ele é neutralizado com uma solução de uma base forte, com hidróxido de sódio a 50%, por exemplo. Na sequência, essa solução que já foi neutralizada, ela é aquecida num sistema de destilação. Esse aquecimento ele vai acontecer de forma a liberar amoníaco e vapor de água. O amoníaco também na forma de vapor. Esse vapor de amoníaco e de água ele vai percorrer o sistema de destilação, até alcançar uma coluna de destilação em que está passando água gelada. E, portanto, esse vapor se condensa e o amoníaco ele é recolhido na forma líquida em um Erlenmeyer contendo 10 ml de ácido bórico a 4% e 4 gotas do indicador. O indicador utilizado nesse caso é o vermelho de metila com verde de bromocresol. Nessa metodologia, nessa parte da destilação, se utiliza um destilador de nitrogênio que tem essa conformação e se faz a destilação até que se consiga obter um volume de 50 ml de líquido dentro do Erlenmeyer. As reações que acontecem durante essa etapa são as seguintes. Então, o sulfato de amônia que foi obtido lá no tubo de digestão, quando ele é neutralizado com o hidróxido de sódio, ele vai formar hidróxido de amônio e sulfato de sódio. Como esse material está sendo aquecido, esse hidróxido de amônio ele vai liberar amoníaco e água. Lembrando que o amoníaco e a água estarão na forma de vapor. Quando nós tivermos esse amoníaco e água sendo recolhidos depois da destilação, vai ser recolhido então numa solução de ácido bórico. E o ácido bórico mais o amoníaco vão formar o borato de amônia. Portanto, ao final da etapa de destilação, nós temos no Erlenmeyer borato de amônia. Finalmente, nós temos a terceira etapa do método de Kildall, que consiste de uma titulação. Nós utilizamos como titulante HCl a 0,1 molar. Inicialmente, quando nós terminamos a destilação, nós temos o Erlenmeyer contendo o destilado que tem uma coloração esverdeada por conta dos indicadores verde de bromocresol e vermelho de metila. Ao titularmos essa solução com HCl a 0,1 molar, nós chegamos ao ponto de viragem, que é quando se obtém uma cor rosa avermelhada. Nesse momento, a reação que acontece é que o borato de amônia, na presença de ácido clorídrico, vai formar ácido bórico e cloreto de amônia. O cloreto de amônia é um composto extremamente importante. Quando formado, vai levar, então, ao ponto de viragem que é observado. Para fazermos o cálculo do teor de nitrogênio, nós vamos considerar que a normalidade do nitrogênio vezes o volume de nitrogênio é igual à normalidade do ácido vezes o volume do ácido. É aquela fórmula que a gente já vem usando há bastante tempo, que a gente costumava dizer ou chamar de massa 1 vezes volume 1 igual a massa 2 vezes volume 2. Portanto, nós vamos ter o seguinte. A normalidade do nitrogênio vai ser obtida pela fórmula da molaridade, sendo que essa fórmula nós temos massa dividido pela massa molar vezes o volume. No caso do nitrogênio, a massa molar é 14, portanto, nós temos M dividido por 14 vezes V, vezes o volume de nitrogênio igual à normalidade do ácido vezes o volume do ácido utilizado na titulação. Como nós temos o volume na divisão e na multiplicação, esses dois volumes eles se equivalem e dividindo um pelo outro nós temos a notação de 1.
portanto, eles podem ser ignorados nessa fórmula aqui. Portanto, nós ficamos com massa dividido por 14 é igual à normalidade do ácido vezes o volume do ácido. Se nós passarmos esse 14 que está dividindo multiplicando, nós temos a seguinte fórmula. Massa é igual à normalidade do ácido vezes o volume do ácido vezes 14. Nós podemos passar essa massa para uma divisão para obtermos, então, o teor de nitrogênio. Assim, nós ficaremos com teor de nitrogênio igual à normalidade do ácido vezes o volume do ácido vezes 14 dividido pela massa. Observa-se aqui que, como o nitrogênio ele está em percentual, nós precisamos multiplicar os valores por 100. E como nós utilizamos a massa em miligramas na determinação experimental, nós multiplicamos a massa por 1000, para transformarmos então em grama. Portanto, a fórmula utilizada para calcularmos o percentual de nitrogênio fica da seguinte maneira. Normalidade do ácido vezes volume do ácido vezes 14 vezes 100, dividido pela massa vezes 1000. No entanto, até o momento, nós só conseguimos chegar ao percentual de nitrogênio e nos interessa saber qual que é o percentual de proteína do alimento. Portanto, para isso, nós utilizamos um fator de conversão do nitrogênio em proteína. Para isso, nós vamos considerar que as proteínas têm 16% de nitrogênio em média. Claro que isso vai depender de qual proteína nós estamos falando ou de quais proteínas nós estamos falando. Portanto, aqui eu vou mostrar para vocês como que se calcula um fator de conversão médio para a transformação do nitrogênio em proteína. Vamos fazer uma regra de 3, tendo que 16 gramas de nitrogênio estão presentes em 100 gramas de proteína. Isso porque nós temos que as proteínas têm 16% de nitrogênio, então 16 para 100. E N gramas de nitrogênio estão para X gramas de proteína. Isso de acordo com o tipo de alimento que eu vou analisar. Portanto, fazendo as multiplicações, nós temos 16 gramas de nitrogênio vezes X grama de proteína igual a N grama de nitrogênio vezes 100 gramas de proteína. Assim, nós temos, portanto, que X gramas de proteína é igual a N grama de nitrogênio vezes 100 dividido por 16 gramas de nitrogênio. Fazendo a divisão, então, de 100 por 16, nós chegamos a X grama de proteína é igual a N grama de nitrogênio vezes 6,25. Ou seja, o fator de conversão médio de nitrogênio para proteína, ele é obtido pela multiplicação da quantidade de nitrogênio, que foi obtida anteriormente, vezes 6,25. Mas, como eu já comentei, nem todas as proteínas contêm 16% de nitrogênio em sua composição. E usar esse fator para todos os tipos de alimentos pode nos levar a alguns erros. Portanto, nós já conhecemos alguns fatores que estão disponíveis na literatura para alguns tipos de alimentos. Aqui temos alguns exemplos. A farinha de centeio e a farinha de trigo tem um fator de transformação de nitrogênio em proteína de 5,83, macarrão de 5,70, amendoim de 5,46, soja de 6,25, arroz de 5,95, leite de 6,38 e gelatina de 5,55. Quando nós estivermos determinando o teor de proteína de um determinado alimento, é muito importante buscar na literatura qual que é o fator de conversão utilizado para aquele alimento em específico. Um outro método utilizado para a determinação de proteínas com base no teor de nitrogênio é o método de Dumas. Nessa metodologia, se faz a combustão da amostra do alimento
de 700 a 800 graus, obtendo-se então dióxido de carbono, água e nitrogênio na forma gasosa. O nitrogênio na forma gasosa ele é detectado por condutividade térmica, sendo que o detector ele é calibrado com EDTA. Nessa metodologia, existem algumas possibilidades de erros, porque é uma medida difícil e sujeita a muitos erros, já que a gente precisa medir moléculas que estão em fase gasosa. Também nessa metodologia, a quantidade de amostra é muito pequena, o que induz a erros. Por isso, atualmente existem vários equipamentos mais sofisticados que permitem essa medida com maior confiabilidade. Quando se utilizam esses equipamentos sofisticados, o método ele é muito mais rápido do que a determinação por Kildan, podendo ser realizada a análise de 4 até 10 minutos. Portanto, para indústrias que precisam determinar proteínas numa linha de produção de alimentos ou então na recepção de matéria-prima, ele é um método bastante interessante. Cabe destacar aqui que ele não é reconhecido como um método oficial para a maior parte dos alimentos. Portanto, ele é muito mais utilizado na indústria do que para análise de fiscalização. O equipamento utilizado para a determinação de nitrogênio total por método de Dumas é este daqui. Portanto, na videoaula de hoje, nós aprendemos que os métodos que determinam o conteúdo de nitrogênio são bastante úteis para determinar o conteúdo total de proteínas. Porque, primeiro, nós calculamos o percentual de nitrogênio daquele alimento e depois nós obtemos o percentual de proteína por multiplicação por um fator. É muito importante essa determinação para a rotulagem dos alimentos, para controle de qualidade, assim como com a finalidade de verificar e evitar adulterações nos alimentos. Muito obrigada, até a próxima videoaula.